Olá meus amigos, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula hoje de Sociologia e o tema da nossa aula de hoje nós vamos falar sobre Émile Durkheim, ok? Então vamos lá. Émile Durkheim, esse camarada que vocês estão vendo aí, assim como Karl Marx e Max Weber, é considerado um dos fundadores do pensamento sociológico clássico, tendo produzido contribuições intelectuais determinantes para essa nova ciência. Ao mesmo tempo que suas ideias se aproximam do positivismo de Kant, também o afastam. Segundo Durkheim, o positivismo falhou ao tentar alcançar a neutralidade na análise dos fenômenos sociais. Os estudos do autor estão na construção do método sociológico e da definição do seu objeto de estudo. É possível observar a sociologia de Émile Durkheim no contexto da sociedade, bem como a análise da sociedade no final do século XIX e começo do século XX. Vamos entender agora os aspectos gerais do pensamento de Durkheim. Bom, vamos lá então. Vamos começar com a influência do positivismo e também das ciências naturais. O positivismo influenciou o pensamento de Durkheim em dois aspectos. No sentido da percepção de quanto os indivíduos são determinados pelas dimensões sociais coletivas, nas quais se encontram, e na preocupação com a objetividade do conhecimento sociológico. São duas as formas que nós vamos analisar. Para Durkheim, o cientista social deveria ter uma relação neutra com o conhecimento e com seus objetos de estudo, ou seja, um distanciamento da realidade que lhe garantiria uma percepção mais objetiva da sociedade em si. Bom, vamos entender o funcionalismo. A ação da sociedade sobre o indivíduo é uma questão central para Durkheim. A escola do pensamento a que se verifica é denominada funcionalismo, uma vez que pensa as relações sociais como análogas a um corpo vivo, cujos órgãos cumprem determinadas funções. Então, na visão de Durkheim, a sociedade ela está dentro de um contexto que deve cumprir como se fosse um organismo vivo. Ele deu a esse nome de metáfora orgânica, ou a metáfora orgânica de Durkheim, onde cada instituição social, família, educação, a própria igreja ou a religião, o Estado, cumpririam uma determinada função social. A socialização. Uma das bases da sociedade é a regulamentação moral de seus indivíduos. Nesse processo, normas e regras são por meio da ação de uma série de instituições assimiladas pelos indivíduos como maneiras corretas de agir, pensar, sentir. Um exemplo dessa normatização social é o aprendizado da língua nacional. Outro exemplo é a proibição da nudez pública na grande maioria das sociedades. Existem vários contextos que são embutidos nessa socialização, até porque os indivíduos, quando eles nascem, eles chegam numa sociedade cheia de regras, e essas regras são necessárias para manter a sociedade da forma como ela é vista e como nós a conhecemos. Então, essas regras elas servem para estimular a socialização. O fato social. Objeto de estudo da sociologia. Segundo Durkheim, os fatos sociais são aqueles que atenderiam a três características simultâneas: a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Vamos entender cada um deles. Os fatos sociais exercem um certo grau de coerção social, ou seja, levam os indivíduos ou grupos a se conformarem com certas regras sociais, com ou sem a sua percepção consciente, o que se dá inclusive por meio das forças de sanção ou punição, caso haja algum tipo de não conformidade. O contexto da coercitividade, pessoal, ou da coerção social, vem através da imposição de regras sociais, como nas imagens que foram colocadas aqui, as regras de trânsito, a própria polícia, que em muitos casos serve como repressora,
serve como aquele agente que faz cumprir as regras sociais. E as regras, como vocês podem estar vendo aqui, são passadas de pai para filho, que é adquirido no contexto familiar, no contexto religioso. A exterioridade. Os fatos sociais têm uma existência anterior e independente dos indivíduos. Por exemplo, quando nascemos, uma série de regras e elementos socioculturais já existiam antes de nós, como a linguagem e os hábitos, como por exemplo, como se portar à mesa. Essas regras, elas são anteriores aos indivíduos. Então, é necessário uma força que os obrigue a cumprir, que é a força coerciva. A força que já exista, que é a exterioridade, que é a força exterior da existência anterior. E por fim, a generalidade. Um fato social é geral e sua ação se estende para um grupo de indivíduos ou mesmo para a totalidade de uma dada sociedade. Ou seja, o fato social ele é comum a todos. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Um exemplo comum de fato social. A educação. A educação é imposta a todos os indivíduos. Se é imposta, coercivo, não é verdade? Já tem uma existência como instituição anterior aos membros da sociedade. Ou seja, pessoal, existem escolas, existem instituições que são exteriores. Quando nós chegamos nessa sociedade, a escola, a educação já era necessário para a sociedade. E é um fenômeno que se verifica na totalidade da sociedade. Todas as pessoas, todas as classes sociais entendem que a educação é necessária. E existe ainda, pessoal, o que nós chamamos de uma certa repressão social, uma certa, como eu posso dizer, uma certa pressão por parte da sociedade para que se adquira essas normas educacionais. Resumindo, os fatos sociais consistem em maneiras de agir, de pensar, de sentir, exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõe. Contudo, não pode ser confundido com fenômenos orgânicos. Fenômenos orgânicos são representações e ações, é próprio de cada indivíduo, não é um fato social, independe da sociedade. Ou com fenômenos psíquicos, porque os fenômenos psíquicos eles existem apenas na consciência individual, é próprio de cada um. O fato social, não, ele é comum à sociedade, ele é em virtude da sociedade. Formas de solidariedade, uma caracterização das sociedades. Para Durkheim, os laços que unem os indivíduos às sociedades são designados pelo termo solidariedade. Bom, como que nós podemos entender isso daí? Olha só. Os fatos sociais eles tendem a relacionar-se entre si, como nós já vimos, formando uma enorme interação social que leva à união da sociedade. A essa união, esses laços que ligavam aos indivíduos uns aos outros, dando uma certa coesão social, Durkheim chama de solidariedade. É com base nesse conceito que Durkheim distingue a existência de dois tipos de sociedade. A sociedade tradicional e a sociedade moderna. E nós vamos ver cada uma delas. Tá? A sociedade tradicional é chamada de pré-capitalista e a moderna de capitalista. Também conhecida como sociedade mecânica ou tradicional. Sociedade mecânica ou sociedades mecânicas ou tradicional é aquela que caracteriza as sociedades pré-capitalistas, nos quais há um baixo ou nenhum grau de consciência individual, uma vez que predomina, em termos de coesão social, uma consciência coletiva que controla a sociedade. O elemento que é associado às sociedades de solidariedade mecânica é a baixa divisão de trabalho, pequena divisão de tarefas, associada a valores culturais, laços familiares e um padrão moral a ser seguido. É muito comum nessa sociedade os valores morais, o padrão moral,
é muito comum nas sociedades mais antigas, mais primitivas, onde as funções são plenamente pré-definidas. As mulheres cuidam da sociedade, do campo, os homens cuidam da caça, da guerra. É muito comum desse tipo de sociedade. Diferente, por exemplo, da sociedade orgânica ou moderna. Bom, é o que caracteriza a sociedade capitalista, pois há uma ampla divisão de tarefas e funções, o que leva a uma grande interdependência entre os indivíduos, em termos econômicos e tecnológicos, mas acima de tudo, moral. Para Durkheim, o maior problema da sociedade é a questão moral, ou seja, a capacidade de manter os membros coesos e a sociedade funcionando harmonicamente. Como as relações são muito complexas, como as funções são as mais diversas possíveis, é muito comum o indivíduo manter uma questão moral. O enfraquecimento da consciência coletiva nas sociedades modernas poderia produzir situações de anomia, ou seja, quando há uma crise em relação às regras e normas que mantêm a sociedade coesa. O delito, o crime, o roubo são situações de anomia. E quando isso acontece, o indivíduo precisa ser afastado da sociedade e levado para um ambiente onde ele vai poder se reintegrar à sociedade. É por isso que nós chamamos as pessoas que são retiradas da sociedade e levadas para um outro sistema, um sistema prisional, por exemplo, de reeducando. Ou seja, ele está se preparando para voltar para a sociedade. Vamos entender agora o suicídio, um estudo feito por Durkheim. Com base em dados estatísticos de suicídio na Europa durante o século XIX, Durkheim irá pensar o suicídio como um fenômeno social, no sentido de que, para além de questões psicológicas ou de ordem pessoal, ele se relaciona com condições sociais mais amplas. Tem 3 tipos de suicídios que foram estudados por Durkheim e que ele analisa como sendo a sua totalidade. O primeiro é o suicídio egoísta. Suicídio egoísta seria aquele relacionado ao enfraquecimento dos laços entre o indivíduo e o seu grupo. Muito comum, por exemplo, uma relação de depressão ou crises de síndrome do pânico, em situações relativas ao estado civil, tipos de filiação religiosa ou situação política, e é mais comum em pessoas solteiras do que em pessoas casadas. O suicídio anônimo seria aquele relacionado a situações de anomia, decorrentes da desagregação social provocada pela divisão do trabalho e mais propício de ocorrer nas sociedades marcadas pela solidariedade orgânica, como as sociedades modernas. Um exemplo, eu estou mostrando aqui na imagem, a quantidade de pessoas que se suicidou durante a crise de 1929 nos Estados Unidos, pessoas que perderam todos os seus bens. E o suicídio altruísta é aquele em que o indivíduo é muito ligado ao seu grupo, de maneira que a sua individualidade lhe escapa. Ou ainda, esse tipo de suicídio pode ser entendido como uma forma de sacrifício. É muito comum entre os soldados no campo de batalha, acabam dando a vida pelo seu grupo, pelo seu pelotão, pelos seus amigos. Aqui tem a imagem dos pilotos japoneses kamikazes durante a Segunda Guerra. Para Durkheim, o suicídio não pode ser entendido com base na perspectiva limitada do indivíduo, mas como consequência de uma série de fenômenos sociais coletivos que conduziam ou conduzem o indivíduo a esse ato. Então, o suicídio é um fato social, é um fenômeno social e tem relação com a vida em sociedade, seja ele egoísta, seja ele autônomo, seja ele altruísta. Vamos concluir então a nossa síntese. Como eu já citei no começo da nossa aula, é uma breve síntese sobre esse pensador. O material dele é muito vasto, ele é considerado um dos maiores sociólogos clássicos. Na verdade, ele é um autor fundamental para pensar o quanto, dentro de certos limites, a sociedade atua sobre nós como indivíduos, como que molda a nossa vida em comum, mesmo em dimensões em que não
percebemos essa determinação e o quanto que ela é efetiva na nossa vida. Então, os pensamentos de Durkheim ele é extremamente relevante para a nossa vida em sociedade e como que essa sociedade se manifesta junto com os indivíduos. A questão do fato social, da solidariedade, dos vários tipos de sociedade, como nós vimos no decorrer dessa breve síntese, é o foco de estudo de Durkheim. Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Foi uma aula bem simples, bem sintética, usei apenas os slides, né? Mas espero que tenham curtido. Valeu, fiquem com Deus e até mais.